E aí, criatura, beleza? Preste atenção. Caso o tema seja alguma coisa relacionada a suicídio entre jovens, por exemplo, é importante demais que você elenque algumas coisas, é importante demais que você entenda algumas coisas. Primeira coisa, quando você fala de mundo ocidental, o suicídio do mundo ocidental não é como o suicídio, por exemplo, no Japão. No Japão, é muito comum o suicídio quando o sujeito pensa não ter correspondido às expectativas da família. É aquele aluno, por exemplo, que acha que não tirou as notas que a família dele merecia que ele tirasse. Ou então, aquele caso daquele político que foi pego em ato de corrupção e se matou pela vergonha da família. Então, é diferente o comportamento psicossocial, e olha que palavra importante, hein? Psicossocial é diferente. Assim como, por exemplo, para um fanático islâmico, o suicídio, alguns acham que nem deveria ser chamado de suicídio, porque na verdade ele morre, mas é em nome de uma causa, certo? É só no Ocidente que existe de forma clara, nítida, o suicídio, por exemplo, por um ato de depressão. O suicídio, por exemplo, por depressão. E isso acontece no Ocidente principalmente depois da formação do pensamento iluminista. Principalmente depois da formação do pensamento iluminista, ali final do século XVIII, início do século XIX. Por quê? Porque foi o iluminismo que contribuiu demais para assegurar no mundo ocidental a concepção de sujeito. Tudo bem que essa ideia já vinha sendo trabalhada desde o Renascimento, em que o autor se orgulha da sua capacidade pessoal, estética, intelectual, mas no iluminismo, com as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, com a ideia de igualdade, o sujeito acha-se tão importante ou mais importante do que o resto do mundo. Nada para você é mais importante do que você mesmo. Ou seja, o homem ocidental supervaloriza a si mesmo enquanto sujeito, porque todo o resto do mundo para você só existe para você. Tanto é verdade que o romantismo, por exemplo, é a escola que é inspirada nesse pensamento do individualismo iluminista. E para o romantismo, essa supervalorização ao sujeito leva à depressão, certo? Leva à depressão, leva ao sofrimento profundo. Tanto é verdade que a obra que inaugura o romantismo é Os Sofrimentos do Jovem Werther, lá de Goethe, certo? Em 1774. Pois é, em Os Sofrimentos do Jovem Werther, o jovem Werther fala de seu sofrimento, de sua solidão, de sua angústia, e ele acaba se matando, o personagem acaba se matando. E é interessante como que esse livro teria sido acusado de ter provocado inúmeros casos de suicídio em toda a Europa, já que esse livro está associado à construção do individualismo romântico. O homem romântico é aquele que tem uma profunda pena de si mesmo. Então, por favor, esse suicídio por depressão, essa depressão sem causa aparente, em que o homem tem uma profunda pena de si mesmo, isso é coisa do ocidental. Isso é coisa do ocidental. E outra coisa, ainda no século XIX, mas já para o final do século XIX, aparece o Durkheim. E Durkheim é um sociólogo muito importante, que escreveu um livro chamado O Suicídio. Ele escreveu um livro todo sobre suicídio. E para Durkheim, preste atenção, o suicídio está associado à construção social. A maneira como o sujeito vê a si mesmo dentro da sociedade. Então, falar do Durkheim é bastante importante. E por isso que eu falei de iluminismo, falei de romantismo, porque é fundamental que entendamos os modelos ocidentais que levam à depressão e ao suicídio. Beleza aí, criatura? Tranquilo aí? Agora, outra coisa importante demais é que
essa ideia do suicídio por depressão, essa questão do mundo ocidental hoje, no século XX, no século XXI, hoje, isso foi acentuado por uma outra coisa, principalmente a partir do final do século XX, a partir mais ou menos de 1980, com as crises identitárias, com as crises de identidade da pós-modernidade, certo? As crises existenciais, que já eram comentadas lá por Sartre na década de 1940, mas que foram ficando cada vez mais acentuadas. E uma das temáticas mais importantes hoje é essa ideia de que o homem ocidental está em crise. É essa ideia de que o homem ocidental está em crise. E é uma crise de identidade, uma crise existencial. Preste atenção, por favor. A crise existencial, guarde isso, está associada à ideia de que o sujeito percebe que existe, mas não consegue construir um sentido que defina, um sentido que justifique a própria vida. Ou seja, o sujeito tem existência, mas não consegue conhecer ou conceber a própria essência. Ele existe, mas não percebe o significado de sua existência. Essa é a crise existencial. É quando o sujeito não acha um sentido para a vida. E essa ideia de o sentido da vida não aparecer, não ser percebido, não ser descoberto, isso já existe desde o romantismo. Só que essa ideia passou a ficar intensificada em tempos de pós-modernidade, porque uma das principais características da pós-modernidade é a própria crise de conceitos. Ou seja, não é só o sentido da vida que está em crise, até a política está em crise, a religião está em crise, os valores, as ideologias sociais estão em crise e aquela profunda sensação de vazio, de que nada mais vale a pena e de que não se pode confiar em mais nada. São as crises da pós-modernidade. São as crises da pós-modernidade. Beleza aí ou não? Agora, é claro que se o tema falar sobre suicídio entre jovens, vai ser fundamental você falar que em tempos de crise de identidade, em tempos de crise de formação do sujeito, quem mais sofre é o próprio jovem, que está num processo de construção de si mesmo. É o jovem que está nesse processo de construção de si mesmo, nesse processo de construção do próprio sujeito. Tranquilo aí ou não? E você percebe essa crise de identidade no cinema, nos desenhos. Puxa, um dos heróis que mais fazem sucesso hoje é o Wolverine, que é o herói em crise. São as crises identitárias, são as crises de identidade. Outra coisa importante é que além de hoje viver-se uma crise de identidade, e uma crise de identidade porque o sujeito não encontra os sentidos de si mesmo, os sentidos do mundo, o sentido da vida, além disso, esse vazio é potencializado pelas redes sociais. Esse vazio é potencializado pelas redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais dão aparentemente sentido para a vida, trazendo amigos, trazendo contatos, trazendo conversa, mas ao mesmo tempo, essas conversas e esses contatos e essas relações são superficiais. As redes sociais, as novas tecnologias superficializam a vida, superficializam as relações humanas. Essa ideia de trocar o abraço pelo like superficializa a vida. E aí, além disso, né, essa ideia de que o menino, de que o adolescente, de que a menina tem o mundo perto de si por meio dessas redes sociais, isso dá a falsa impressão de que ele é ouvido e ele acaba muitas vezes tentando buscar essas redes sociais como escape, achando que os amigos da internet vão ser mais importantes do que os amigos da família ou do que a própria família, por exemplo, certo? E acaba encontrando jogos como esse Baleia Azul, que é preparado justamente para levar jovens ao suicídio. Beleza? Então preste atenção, ó, resumão rápido do que eu falei até agora. Resumão rápido do que eu falei até agora. O que eu falei até agora foi o seguinte. Primeira coisa, cuidado. Suicídio no mundo ocidental não é como suicídio no Oriente. E isso tem a ver com Durkheim. Cada época inventa seus fatos sociais
e suas construções psicossociais. No mundo ocidental, importante saber, a ideia que nós temos de individualismo contribui demais para que aconteça o suicídio aqui. No iluminismo, criou-se a ideia de sujeito, ou aperfeiçoou-se a ideia de sujeito como nós conhecemos. Tanto é verdade que a escola literária, a escola artística, que é resultado disso, é o romantismo, no século XIX, em que o sujeito supervaloriza o próprio sofrimento. E a obra que inaugura esse romantismo é Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe. Beleza aí? Tranquilo? Aqui no Brasil, por exemplo, a segunda geração da poesia romântica é bastante suicida. Apesar de ninguém, dos grandes autores ter cometido suicídio propriamente, vivia-se de forma suicida, de forma boêmia, numa época em que não se conhecia antibiótico, numa época em que a tuberculose corria solta, ficar à noite na rua já era um passo para ficar doente, ficar tuberculoso e morrer. Uma galera aí que dificilmente passa dos 30 anos. A segunda geração da poesia romântica. E no final do século XIX aparece o Durkheim, o sociólogo que fala sobre suicídio. Agora, essa ideia de o jovem ter muita pena de si mesmo persiste até hoje. Só que numa redação minha, eu diria o seguinte, que esse conceito iluminista, romântico, hoje é acentuado por dois fatores. E eu trabalharia isso ao longo do meu desenvolvimento, já começando a apontar na minha introdução, se fosse o caso. Eu já diria na minha introdução, por exemplo, que hoje há dois fatores que acentuam, que aprofundam essa ideia de crise existencial. Uma delas é a própria crise existencial, não é? A própria crise existencial. E hoje, na pós-modernidade, vive-se um tempo de crise existencial. Primeira coisa. Segunda coisa, e uma segunda coisa que de certa forma complementa a primeira, é que a atual crise existencial, de certa forma, é potencializada pelas novas tecnologias e pelas redes sociais. Beleza aí? Eu diria isso. Se eu fosse fazer uma redação sobre esse tema para o Enem, se o caso fosse Enem, aí não teria jeito, né? Eu teria que apresentar uma solução, não é? Tradicional, é questão de educação mesmo. Como prevenir o suicídio? Como prevenir o suicídio? Poxa, eu teria que dizer, por exemplo, que a família tem que ser educada, não é? A escola tem que ser educada. O que deve ser feito? Campanhas para que a vida seja valorizada, para que na escola a educação seja mais humanizada. Quem faria isso? Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Como isso poderia ser feito? Campanhas, palestras, discussões, certo? E sobretudo em escolas de ensino fundamental, que os profissionais que trabalhassem nessas escolas ficassem atentos para perceberem casos de depressão, por exemplo. Para quê? A fim de que esse problema seja corrigido, resolvido. E para terminar, só mais um dado. O Durkheim de que eu falava agora há pouco, dizia o seguinte, que toda época cria razões que são usadas para justificarem taxas de suicídio. E para ele, toda sociedade tem uma taxa mínima de suicídio. Só que em certas épocas, essa taxa é aumentada. Como está acontecendo hoje, a taxa aumentou nesses últimos anos, certo? E aí, para Durkheim, quando isso acontece, quando essa taxa aumenta, é preciso que se investigue a fim de se descobrirem as causas desse aumento. Eu montaria a minha redação desse jeito, não é? Para falar de suicídio. Eu diria que o suicídio sempre existiu, mas no mundo ocidental, já na minha introdução, mas no mundo ocidental acontece, o modelo atual de suicídio é herdado do pensamento iluminista, romântico, individualista, essa coisa toda. E para Durkheim, toda época, não é? Tem suicídio. O suicídio existe em qualquer época, mas em certas épocas a taxa é aumentada. E aumentou hoje. Então,
A sociedade atual precisa urgentemente investigar as causas a fim de que o problema seja amenizado, combatido, certo? E aí eu vou apontar isso no meu desenvolvimento. Quais são as causas que eu encontro hoje? As causas seriam a crise existencial e as novas tecnologias que potencializam a crise existencial, além de elas trazerem esses jogos perniciosos como baleia azul. Beleza aí? Um abraço, criatura.